tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós continuamos aqui com a nossa leitura do livro O Universo, os Deuses e os Homens, do Jean-Pierre Vernant. Então, o que que eles vão fazer para decidir como é que iria ser separado o mundo dos deuses e o mundo dos homens? Eles vão decidir fazer um ritual de sacrifício. E aí é bem interessante, porque o que se explica aqui no livro é o que, durante toda a cultura grega, vai acontecer quando nós falamos em sacrifício em honra ao Deus, né? Quando a gente escuta a palavra sacrifício, muitas vezes a gente se leva ao engano de pensar que é um sacrifício no sentido de matar uma pessoa, por exemplo. Não, aqui nós estamos falando de sacrifícios de animais, ou um touro, uma vaca, um boi, são esses animais, uma cabra, são esses, um bode, são esses os animais que vão ser sacrificados. E aí é muito interessante porque o sacrifício, o resultado desse sacrifício aqui, é um resultado que vai atender tanto os deuses quanto os homens. E eles decidem, então, reunidos lá, todos juntos ainda, fazer um sacrifício. Zeus vai dizer: Prometeu, você que vai fazer a repartição do animal aqui, né, que foi sacrificado. Prometeu, então, vai sacrificar um touro maravilhoso e vai dividir em duas partes. De um lado, ele vai começar, né, a descarnar mesmo o touro, tirando toda a carne dos ossos, aqui limpando o ossinho bem bonitinho, vai separar ossos de um lado, vai separar do outro lado carne, vísceras, tudo aquilo que é comestível, e aí ele vai pensar o seguinte: preciso ajudar os homens, já que ele tem essa situação de cumplicidade aqui com os homens. E aí ele faz o seguinte: pega os ossos e cobre os ossos com uma camada fina de gordura branca e apetitosa que dá a sensação que aquilo ali é a melhor parte de todas. Já a carne, que é a parte útil, vamos dizer assim, para nós seres humanos, porque nós não comemos os ossos, nós comemos a carne. Ele vai colocar dentro da pele do touro e vai colocar dentro do estômago do animal. Então, vocês imaginem, né, essa cena feia. Quem já viu um animal sendo separado assim em partes, sabe do que eu estou falando. Imagina essa cena, você de um lado, os ossinhos, tudo limpinho, com essa camada de gordura branca, e do outro lado, essa aparência de estômago horrível, né? E aí vai dar a sensação, né, que o lado do sebo ali, da gordura, é o mais apetitoso, e do outro lado vai ficar esse bucho, esse estômago nada apetitoso. E aí Prometeu coloca as duas partes em cima da mesa e vai dizer para Zeus: agora a escolha cabe você. Afinal de contas, Zeus é o rei. Então Zeus vai dizer assim para Prometeu: Prometeu, eu acho que você fez uma divisão desigual. Aí Prometeu vai dar um sorrisinho assim, mas Zeus vai falar assim: então tá bom. Ele percebeu o que que o Prometeu estava tentando fazer, mas aceitou as regras do jogo. Vai pegar, lógico, a parte mais bonita, aquela que estava mais amigável, ali coberta com o sebo. Pega essa parte, abre essa parte, e quando viu que não tinha carne, ele fica furioso com o Prometeu. E aí, o que que será que vai acontecer? Vocês sabem, quando o Zeus pega a raiva de alguém, ele vai se vingar de alguma forma. Então, agora vai começar aqui uma briga entre Zeus e Prometeu, que é praticamente uma briga aqui entre o mundo divino e o mundo humano.
E esse episódio aqui da separação, feita por Prometeu, dos ossos e da carne, vai, marcar, o como serão, os sacrifícios durante toda a cultura grega. Como assim, Ali? A partir desse momento, quando acontecer o sacrifício dos animais, na parte de fora do templo, eles vão queimar ervas aromáticas junto com esses ossos e a gordura, e essa fumaça vai subir aos céus. E essa vai ser, vamos dizer assim, a parte dos deuses. Essa fumaça que sobe vai ser a parte dos deuses. Já os homens vão ficar parte, da carne, e vão consumir ela grelhada ou fervida. Então, fazendo uma brincadeira aqui, mas, praticamente esse sacrifício era o churrasco aqui que eles faziam, né, deixando a parte dos ossos e da gordura para os deuses, que foi o que Zeus escolheu, e, os homens ficam com parte da carne, que é o que eles precisam, para se alimentar, certo? Parece aqui que, o Prometeu passou a conversa nos Zeus, parece que o Prometeu conseguiu enganar Zeus, mas não foi assim, porque ambos têm astúcia, mas Zeus é superior a Prometeu. Prometeu vai agir dessa forma aqui que ele fez, escondendo, o que era bom e fazendo de conta que o que era ruim, fosse bom, ele vai mostrar as falsas aparências. Então vejam essa situação que acontece com frequência, no nosso mundo, de você olhar uma coisa, achar que aquilo é, bom e na verdade, por dentro ser outra coisa. É a nossa história que a gente fala, que é o diabo em pele de cordeiro, não é isso? É mais ou menos, essa ideia aqui. Então, o Prometeu vai criar essa falsa aparência, com os dois, com essa separação aqui que ele fez, do sacrifício. Bem, mas o que é interessante agora a gente pensar? Por que Zeus não foi enganado? Ele sabia o que ele estava fazendo. Só que interessante aqui é a relação que os gregos vão criar. Ok, a carne é a parte que serve, vamos dizer assim, do touro, nós humanos. Vocês lembram que os deuses não comem? Os deuses se alimentam de néctar e de ambrosia? Então, a carne para Zeus e para os deuses não era absolutamente necessária. Já para os humanos, é absolutamente necessária. Os humanos precisam comer para sobreviver. Os humanos precisam da carne. O que diferenciava, uma das coisas, né, que diferenciava muito deuses dos homens, é que os deuses não precisam se alimentar para ter força. Os deuses não precisam se alimentar para conseguir executar tarefas. Eles não ficam cansados com fome. Já o homem fica cansado, com fome, perde as forças se não comer. Então, o que define os homens é que eles têm que comer pão, ou seja, eles precisam de cereais, precisam da carne para se alimentar também e bebem vinho. Os deuses não comem carne, não bebem vinho e não comem pão. Olha que interessante. Ah, mas mesmo assim, o osso o que que os deuses vão fazer com os ossos? Quando a gente, pensa numa escavação arqueológica, tá, de um cemitério, por exemplo, numa área de cemitério, normalmente, o que que se encontra nessas áreas de cemitério? Os ossos, porque os ossos é a parte do nosso corpo que, permanece, é a parte do nosso corpo que não apodrece, que não se desmancha. Então o osso em si é a parte mais preciosa do animal, porque de certa forma, por ela não se desmanchar, por ela não se perder ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, é o que mais se aproxima da imortalidade dos deuses. Então, se eu tiver que escolher, eu, Zeus, né, aqui, tiver que escolher entre a carne que apodrece, que serve só para alimentar os homens e que não é uma necessidade divina, ou entre os ossos que é a arquitetura do corpo, que é aquilo que vai permanecer ao longo de séculos, de milênios e que vai
parecer imortal, é isso que eu vou escolher. Então, Zeus fingiu que foi enganado, mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele iria ficar com a melhor parte do ponto de vista divino. Então, quer dizer que o que foi oferecido aos deuses era a parte principal do animal, a vitalidade do animal. E a carne que os homens receberam não passa de bicho morto. É assim que o autor coloca. Bem, então, de agora em diante, os humanos são mortais, efêmeros, passageiros, e os deuses são aqueles imortais, são os não mortais. Um beijo grande para vocês.